Bem, continuando aqui, pessoal, vamos falar um pouco agora sobre características do sistema e vantagens e desvantagens do sistema de irrigação os sistemas de irrigação localizado. Então nós temos aqui, ó, como característica, né, nós temos o seguinte, que as vazões elas são pequenas, né, em relação, por exemplo, à irrigação por aspersão e à irrigação por superfície. As vazões são bem menores, certo? Então você tem lâminas de irrigação também menores nesses sistemas, né, de irrigação localizado. A água é aplicada por meio de dispositivos especiais, que são os emissores. E aí nós temos os emissores, que são os gotejadores ou os microaspersores, certo? Então nós temos aí esses dois tipos. Sabendo que eles, né, no caso os gotejadores, eles vão ter aí vazões variando entre 1 a 20 litros por hora, e os microaspersores eles vão ter aí vazões variando entre 20 a 150 litros por hora, certo? Então essas são mais ou menos as vazões. E esses equipamentos especiais, né, que são os gotejadores e os microaspersores, eles vão variar também em coloração para justamente determinar essas vazões a uma determinada pressão, assim como a gente mostrou nos aspersores. Vocês têm lá diferenciações com relação à coloração que determinam aí vazões e a que pressão de serviço esse equipamento funciona, né? Então aí vocês têm lá aquelas os catálogos, né, que vão dizer a que pressão e qual a coloração que vai gerar uma determinada vazão para cada um desses equipamentos. Tanto gotejadores como microaspersores, eles vão ter esses catálogos que vão determinar essa variação, tanto na pressão quanto na vazão. E eles funcionam sobre pequenos orifícios, esses pequenos orifícios, né, que aí requerem cuidados especiais. Que cuidado especial seria esse? Justamente a filtragem, né, que deve ser bem rigorosa nesses sistemas, porque caso você não tenha uma água de boa qualidade, uma água limpa, o que é que vai acontecer? O seu sistema vai entupir. Mesmo se você tem uma água limpa, pode ser que em algum baldeio, na própria sucção, vá alguma partícula, né, de areia, alguma coisa assim que venha a entupir o sistema, certo? Então, outra coisa que a gente vai ter também, aí nós vamos falar um pouco das vantagens e das desvantagens agora. Então, você tem aí como vantagem, você tem uma maior eficiência do uso da água, ou seja, você não tem desperdício. A gente falou que os sistemas de irrigação por aspersão, quando você joga a água e ela é muito susceptível ao vento, você cria gotas de diferentes tamanhos, e essas gotas de diferentes tamanhos, elas estão expostas à atmosfera. Então, tem lá a umidade relativa baixa, ou a temperatura alta, o vento pode carrear essas gotículas para lugares diferentes, longe da zona de absorção das plantas ou do solo, né? Então, isso em termos de vantagem em relação à irrigação por aspersão, que faz que provoca essas gotas diferentes. O que acontece na irrigação por gotejamento ou microaspersão? Elas estão muito próximas da planta, então isso não tem essa geração de gotas, essa perda tão alta. Então, torna, né, o aproveitamento da água bem mais eficiente, certo? Maior produtividade, né, logicamente, aí você vai ter menos perdas, você vai gerar muito mais. Se você tem menos custos, você tem uma maior eficiência, um melhor aproveitamento da água, consequentemente aí você pode ter uma maior produtividade. Maior eficiência de adubação, porque geralmente, né, esses sistemas você tem aí uma diluição, você pode utilizar fertirrigação, né, que você pode utilizar, e é mais difundido também, né, os sistemas de irrigação que tem, de irrigação localizada, que tem aí o sistema de fertirrigação junto, e aí você tem aí um melhor aproveitamento do adubo, né? Tem uma diluição, então um aproveitamento melhor direto, né, da planta com relação aos adubos que você aplica, né? Maior controle fitossanitário, aquele problema que a gente falou lá na irrigação por aspersão não tem, né? Você não cria microclimas, né? Se você não molha a área total, você não molha a planta como um todo, então você não cria microclimas que podem ser propícios à disseminação, por exemplo, de fungos, né? Então você não tem essa questão, por exemplo, no gotejamento e na microaspersão, certo?
Altamente adaptada a diferentes tipos de topografia, né? Então, como é diretamente no pé da planta ou mais próximo do sistema radicular, dificilmente você tem aí problemas de adaptação com relação à topografia. E economia de mão de obra, porque a maioria dos sistemas, a grande maioria dos sistemas, eles são automatizados. Então, você tem temporizadores que você programa lá qual a sua necessidade de irrigação, e aí o sistema por si só funciona, né? Então, onde você talvez precisasse de muito mais pessoas para operar o sistema, você tem poucas pessoas, basta automatizar o seu sistema, que aí você diminui a quantidade de mão de obra que você vai usar, certo? E, logicamente, nem tudo são flores, né? Como eu falei, você tem lá como desvantagem, você tem um entupimento, então você necessita de ter aí uma grande quantidade de filtros, né? Você precisa ter filtragem na sua água para que você tenha uma melhor utilização do seu sistema sem prejudicá-lo, né? Então você precisa aí de ter um sistema de filtragem eficiente. O custo de implantação geralmente é alto, né, porque você precisa de gente mais especializada para fazer a instalação, não é uma instalação que qualquer pessoa pode fazer. Então você tem lá os painéis de controle, que aí você vai necessitar que tenha uma maior mais elaborado, né? Vamos dizer, é mais complexo a instalação justamente por causa desses painéis. Você precisa aí de pessoas especializadas. Então, logicamente, isso torna mais caro a instalação. A distribuição do sistema radicular, acho que eu comentei no começo lá, o que acontece? Como você tem aí bem próximo ao sistema radicular, se você coloca num ponto só, as raízes tendem a procurar esse local, certo? Onde tem maior umidade, as raízes se distribuem para esse local. Se você concentra as raízes num determinado local, o que acontece? A planta ela vai ficar vamos dizer, com muita raiz de um lado, pouca raiz do outro. Se você tem aí uma ventania, alguma coisa desse tipo, você pode ser que a planta venha a tombar. O que se deve fazer com relação a isso? Distribuir o máximo possível, né? Bota 2 linhas de gotejadores ou mais mais de um microaspersor numa planta só, porque aí você tem em várias partes da planta você tem ali a raiz procurando e se desenvolvendo para aquele lugar ali, para procurar aquela zona úmida, e aí você não tem a questão de tombamentos, beleza? Então era isso com relação a características do sistema e vantagens e desvantagens do método de irrigação localizado, certo?